O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu nesta quinta-feira decretar a prisão preventiva dos 4 investigados presos na semana passada pela Polícia Federal sob suspeita de invadir os telefones dos celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e de outras autoridades. Com a decisão, os investigados Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Walter Delgatti Neto vão continuar presos, mas por tempo indeterminado. De acordo com a Polícia Federal, os acusados devem ser mantidos na prisão para não atrapalhar as investigações. Os acusados foram presos temporariamente por 10 dias na terça-feira 23, por determinação do juiz Valisney Oliveira na Operação Spoofing, expressão relativa a um tipo de falsificação tecnológica que busca enganar uma rede ou uma pessoa, fazendo-a acreditar que a fonte de uma informação é confiável, quando na realidade não é. O caso começou a tramitar com o juiz Valisney Oliveira, mas foi remetido ao juiz Ricardo Leite após o magistrado retornar de férias. Leite é o titular do processo. As informações são da Agência Brasil. Ouça a decisão do juiz Ricardo Leite. Trata-se de representação formulada pela autoridade policial em que postula a decretação da prisão preventiva de Walter Delgatti Neto, Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência do pedido, sob o argumento de que foram encontrados elementos concretos de autoria e materialidade delitiva, com o envolvimento de Walter Delgatti Neto, Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira em diversas ações criminosas que vão além da violação do sigilo telefônico e da invasão de dispositivo informático alheio e que podem configurar o crime de lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e estelionato. Decido. A presente investigação visa desbaratar a organização criminosa responsável pelas invasões realizadas na conta do aplicativo de comunicação Telegram, vinculada ao celular utilizado pelo excelentíssimo ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Moro, e das contas do Telegram utilizadas pelo desembargador Abel Gomes, pelo juiz federal Flávio Lucas e Flávio Vieitez Reis, delegado da Polícia Federal em Campinas. Foram decretadas as prisões temporárias dos investigados em 23 de julho de 2019 e prorrogadas em 26 de julho de 2019 por mais 5 dias, expirando hoje. Agora a autoridade policial traz novos elementos nos quais se baseia para representar pela prisão preventiva dos investigados. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A meu sentir, estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que justificam o acautelamento preventivo de Walter Delgatti Neto, Danilo Marques, Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira, conforme considerações que passo a expor. Em que pese a confissão de Walter Delgatti perante a autoridade policial, existem algumas incongruências que precisam ser esclarecidas. O investigado afirma ter agido sozinho e não ter recebido nenhuma vantagem em troca das mensagens capturadas das contas do Telegram de suas vítimas. Ocorre que, dos novos elementos probatórios trazidos pela autoridade policial, da análise dos computadores e discos rígidos arrecadados na residência de Walter Delgatti Neto, o laudo pericial número 1195 de 2019 atestou a realização de 5.812 ligações suspeitas no sistema da BR-Voz, que tiveram como alvo 1.162 números distintos, o que revela a possível atuação de outras pessoas juntamente com Walter. Ademais, foi encontrado no computador de Walter Delgatti diversos arquivos indicativos da realização sistemática de fraudes bancárias pelo investigado por meio da técnica conhecida por phishing. Também foram identificadas conversas de interlocutores repassando informações de cartões de possíveis vítimas e um arquivo de vídeo com imagens do extrato bancário de uma conta do Banco do Brasil que foi alvo de fraude em 5 de julho de 2019 em transações no montante de R$ 360 mil.
Do material arrecadado no imóvel ocupado pelo casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira, foram arrecadados cartões bancários e boletos em nomes de terceiros, boletos bancários fraudulentos, além de diversas máquinas de leitura de cartão de crédito e débito, indicando a possível prática de fraudes bancárias na modalidade extravio de cartões de crédito, conforme asseverou o Departamento de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal e a Caixa Econômica Federal. A informação número 28 de 2019 concluiu que os diversos cartões de crédito encontrados na residência do casal pertencem a titulares que residem no mesmo bairro da cidade de São Paulo e indicam que possivelmente foram desviados de uma mesma agência dos Correios. Ademais, ainda não se comprovou a origem lícita da quantia de R$ 99 mil em espécie apreendida com o casal. Outros sim, segundo a informação número 27 de 2019, foram encontradas mensagens nos aparelhos celulares apreendidos na residência de Suelen Priscila de Oliveira e de Gustavo Henrique Elias Santos, evidenciando que Suelen tinha conhecimento e auxiliava as fraudes bancárias praticadas pelo marido, em contradição ao que fora afirmado em seu interrogatório policial. Também foram encontradas conversas em aplicativo entre Gustavo e Walter, onde este último descreve métodos de fraudes bancárias que pratica usando coleta de códigos SMS. Gustavo Henrique Elias Santos confirmou em depoimento possuir várias carteiras de Bitcoin, cujo valor se negou a declarar, tampouco esclareceu onde estão armazenadas as senhas e chaves de acesso das contas de suas criptomoedas, que podem estar em seus smartphones que estão submetidos a exame pelo INC. Já segundo a informação número 30 de 2019, em que foram analisadas as mensagens armazenadas no telefone celular de Danilo Cristiano Marques, este não atuou apenas como testa de ferro de Walter. Há indícios de sua participação direta nas fraudes bancárias e estelionatos praticados pelo bando, inclusive sendo plausível ter adquirido os 60 chips apreendidos em sua residência para tal prática. Assim, verifico estar evidente a presença do fumus commissi delicti, ou seja, a prova da existência dos crimes de organização criminosa voltada à prática de violação de dispositivo de informática via aplicativo e de fraudes bancárias, e indícios suficientes de autoria que ficam claros ao se compulsar os elementos de informação trazidos aos autos, consistentes em relatórios de informação apresentados pela polícia e laudos periciais, anexos à representação policial. Presente também o periculum libertatis, consubstanciado, no caso em tela, pela conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. Faz-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade evidente da organização criminosa que destemidamente acessou a conta de autoridades públicas, repassou importantes informações judiciais sigilosas ao sítio eletrônico Intercept e, além disso, possivelmente, atua costumeiramente na prática de fraudes bancárias. Assim também para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário. Ainda vale ressaltar que existe mandado prisional expedido em desfavor de Walter Delgatti pela primeira vara criminal da comarca de Araraquara, decorrente de sentença condenatória definitiva pelo cometimento de crime de estelionato. Por outro lado, a conveniência da instrução criminal revela-se imprescindível para resguardar a imaculabilidade da prova já produzida e o material apreendido que ainda está sendo periciado. Há diversas lacunas que não foram esclarecidas, como a origem do montante de R$ 99 mil encontrados na residência de Gustavo e de Suelen, a motivação de Walter Delgatti Neto ao repassar informações sigilosas ao sítio eletrônico Intercept e se recebeu alguma quantia em pagamento. Em que consistiu a participação de Danilo, já que surgiram fortes indícios de que tinha total conhecimento da prática delitiva, desconstituindo as suas declarações perante a polícia de que agiu em razão da amizade que tinha com Walter. Além disso, o próprio Walter Delgatti declarou em sua habilidade em informática, sendo que solto poderá destruir provas e obstaculizar a instrução criminal. Dessa forma, demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade dos investigados, que possivelmente formam uma organização criminosa para a prática de crimes, é indiscutível que a prisão preventiva deve ser decretada.
Em relação à possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que não é possível a aplicação deste dispositivo no caso em comento. A periculosidade evidenciada pelos custodiados na invasão de aparelhos de diversas autoridades públicas, a utilização de transações em bitcoins, conduta que dificulta o rastreamento de valores movimentados, a impossibilidade de monitoramento real das atividades do investigado se colocados em liberdade, além da falta de detalhamento da extensão desta possível organização criminosa, indicam o encarceramento como única forma de estancar qualquer continuidade delitiva ulterior dos investigados. Por isso, decreto, com fundamentos nos artigos 311, 312 e 313, inciso 1º, todos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de Walter Delgatti Neto, Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Mantenho o sigilo dos autos, com exceção desta decisão. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.